Estamos de volta no programa Políticas, aqui pela TV Nova Nordeste, conversando hoje sobre política e conversando também com o cientista político e PhD ligado à Universidade Federal de Pernambuco, Marcos Guedes de Oliveira. Ele é o autor de uma tese transformada depois em livro chamado Comunismo e Stalinismo no Brasil. Ele estuda exatamente a influência do ditador soviético Joseph Stalin e do seu staff, o Comintern, né, em relação aos destinos do Partido Comunista Brasileiro. Durante muitos anos, o Partido Comunista Brasileiro se negou a confirmar que havia essa influência russa nos destinos dos comunistas. E isso, de algum modo, até afastaram os comunistas locais do que acontecia no país, né? A gente pode dizer que esse afastamento teve esse isolamento dos comunistas em relação à sociedade foi devido diretamente a essa questão da determinações de Stalin em manter um partido comunista apegado a Moscou. Veja, no início da Revolução Soviética, todos os comunistas entendiam que o objetivo era criar um partido comunista mundial, né? Mas a partir do momento que Stalin chegou ao poder, ficou claro que o movimento comunista que foi montado para fazer uma revolução mundial, ele iria servir aos interesses de Stalin, a manter a sociedade russa, ou o poder russo, no poder. Não é? Porque a partir dos anos 30, os desafios que eles enfrentaram, não só do lado da Alemanha, mas com guerras na região asiática, com a China e com o Japão, foram enormes. E quer dizer, a manutenção da ideia anterior de que nós somos parte do movimento comunista mundial nesse momento fez com que se colocasse em primeiro lugar os interesses da União Soviética, que necessariamente não eram os interesses da classe trabalhadora em outros países. Eu acho que um caso claro, que foi estudado já por muitos historiadores e economistas no Brasil, foi o período de 45, 46, onde o Partido Comunista no Brasil e em todo o mundo, eles foram contra a greve, porque Stalin que estava insistindo e queria manter a aliança com os Estados Unidos e com a Inglaterra, que foi estabelecida num período de guerra, e estava num momento, numa situação extremamente fragilizada, que os Estados Unidos tinham a bomba nuclear, tinha um potencial econômico enorme, e não queria abrir a sociedade, a sua influência, a região sob sua influência, a própria União Soviética, abrir para uma direção de um regime mais democrático. Quer dizer, ele queria manter o poder e, para isso, o movimento comunista em todo o mundo se ligou à guerra contra a arma nuclear, pela paz mundial, que era uma coisa positiva, mas da maneira que foi feita muito voltada para os interesses da União Soviética. E também se posicionou contra as greves operárias em todo o mundo. E no Brasil isso foi terrível. Como é que um partido que pretende representar os trabalhadores, no momento que os trabalhadores fizeram greve, eles criticaram os trabalhadores e se opuseram. Quer dizer, fatos como esses foram o que afastou a população e o eleitorado e as bases do Partido Comunista. Nesse momento e em outros momentos na história, isso eu coloco aí no livro. No final da ditadura militar, no final dos anos 70, surge o Partido dos Trabalhadores, em que os comunistas, de algum modo, querem tomar o poder desse Partido dos Trabalhadores, se achando como o único representante dos trabalhadores. E aí começa uma mudança até na orientação da esquerda. Passa de uma orientação puramente soviética para uma orientação a partir dos preceitos de Antônio Gramsci, onde a tomada do poder pela cultura, pelo comportamento da sociedade, fica sendo mais importante do que a tomada do poder via militar, como pensavam os comunistas e os tenentistas de Prestes. Era uma coisa muito importante. Como é que você viu essa transição? Os comunistas se diluindo na política local e um partido dos trabalhadores, um partido de esquerda, surgindo, mas com uma influência muito rala dos comunistas.
Eu acho que esse é um momento importante. Quem olhar a literatura, os jornais da época, vai ver como os partidos comunistas, não só um, mas todos os partidos comunistas se colocavam com uma arrogância superior. Nós somos o Partido dos Trabalhadores, por que é que vocês estão organizando um partido de trabalhadores? Porque o Partido dos Trabalhadores somos nós, que temos a verdade, não é? E o país viveu naquele período anos de tensão, porque o PT, foi um partido que ascendeu extremamente ligado ao movimento operário, não é? Que não tinha nenhuma amarração, nenhuma dependência ideológica com A, B ou C, em princípio, não é? E que, num determinado momento, esses partidos comunistas entenderam que eles não podiam combater o PT. Na verdade, eles teriam que se aliar e apoiar o PT. Se você olhar alguns anos depois, você vai ver que muitos desses partidos começaram a aderir ao PT, não é? E fazer parte do PT. E, de certa forma, esse momento marcou um pouco o fim dessa história stalinista da esquerda brasileira, né? Mas ainda continua em pequenos grupos e pequenos partidos esse saudosismo de que o mundo soviético ele vai ressurgir e que o Brasil um dia pode se tornar um regime, um Estado comunista, como a União Soviética foi há 100 anos atrás. O que você acha disso? É possível? Eu acho que não, eu acho que há uma dinâmica histórica. Imagine hoje você entrevistar aqui um grupo de liberais que quer recriar a Revolução Francesa no Brasil. Seria maravilhoso, não é? Porque a Revolução Francesa se lutou por direitos, igualdade, etc. Mas a Revolução Francesa foi um momento na história, a Revolução Russa foi um momento na história. Primeiro, nossa história tem uma trajetória diferente. Não é? E segundo, nós vivemos hoje dentro de um contexto econômico e político em que a globalização, as redes sociais trazem novos mecanismos, novas questões e nos coloca frente a uma nova realidade. Eu acho que é possível continuar e é necessário continuar lutando por uma sociedade saudável, igualitária, democrática, mas essas lutas, elas exigem novas percepções, novos mecanismos e novas atitudes. Eu acho que é isso uma das coisas que falta hoje no Brasil e no mundo. Eu acho que parte da crise que nós vivemos é que nós queremos resolver problemas do século XXI com soluções do século XIX e do século XX. Exato. O curioso é que os partidos onde o socialismo prosperou de uma forma autoritária ou não, tiveram muitos problemas econômicos e onde havia uma política de mercado na Europa Ocidental e em vários países americanos, houve um crescimento social. Né? Voltando à questão do Partido Comunista dos Estados Unidos americano, no pós-guerra, o próprio presidente do partido, o Boyer, né? Ele chega a um certo ponto em que ele não pode mais nem concordar com o Estado, nem concordar com os Estados Unidos, porque ele apostou tanto numa aliança e não havia aliança nenhuma, né? Quer dizer, os Estados Unidos iam para um caminho, a União Soviética ia para outro. Aqui no Brasil, como você disse, as greves foram sublimadas. Haveria algum espaço, além do restaurante Dom Pedro, que pudesse reunir comunistas aqui no Recife? Eu acho que esse conceito ele tem que ser redesenhado. Né? Eu acho que nós vivemos num país de grandes problemas sociais e políticos. O PT, que passou mais de 10 anos no poder, a gente entende que ele não resolveu esses problemas. Não é? Se resolveu alguns deles. E nós sabemos também que para o país se tornar um país poderoso, forte, democrático, livre, a gente tem um caminho grande para prosseguir, não só na área da educação, na área social, mas na área do empreendedorismo também. Não é? Os modelos de mercado, de sociedade de mercado, que nós
estamos para adotar ou iremos adotar, eles precisam ser discutidos e ser adaptados também à nossa realidade. Eu acho que quando eu critico também o comunismo por ter tentado nos impor modelos, eu acho que a economia capitalista e o modelo liberal de uma maneira geral, ele tem várias variáveis. Eu acho que o tem Brasil... imperfeições. Claro, a vida é imperfeita, não é? O ser humano é imperfeito. E nós brasileiros precisamos ousar discutir essas imperfeições e ver o que é que realmente vai contribuir para a nossa realidade. Não é porque nós somos donos do Brasil e nós somos os atores do nosso futuro. Se a gente ficar preso em modelos e interpretações do século passado, nós corremos o risco de passar mais um século atrasados e com os problemas que nós temos aí hoje, não só na área social, na área educacional e na área da economia também. Por isso que vale a pena conhecer o livro do Marcos Guedes de Oliveira, O Comunismo e Stalinismo no Brasil. Isso reflete muito o que foi a história do Brasil durante esse período do século XX. Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. E certo que está convidado para outras ocasiões conversar sobre temas tão interessantes quanto esse. Muito obrigado. E ao telespectador, até o próximo programa.